Boa noite. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, ex-vereadora Andressa Esperança, a nossa vice-prefeita Nayara, munícipe, internauta que está acompanhando a gente nesse momento. Boa noite a todos. Desculpa, eu não estou vendo Cita, mas meus boa noite para Cita também. Meus amigos, eu vim aqui hoje para falar um pouco da sessão passada, do último dia 6. Tanta coisa aconteceu nesses 4 anos, para você ver como Deus ele é justo. Eu fui massacrado durante esses 4 anos pela gestão passada, perseguido, não poderia andar com meu táxi na rua, ordem de prisão, mandaram prender o carro meu. Cheguei a pedir várias vezes para o sargento, por que prendeu o carro meu se o documento andava tudo em ordem? Meu amigo, meu parceiro, os vereadores, José Marcos de Souza, o Wilson, o Bigode, a nossa vice-prefeita que está aqui, foi massacrada aqui durante os 4 anos, humilhado. Só que a turma esquecia de uma coisa, quem planta colhe. O Tatu foi afastado do trabalho, impedido de trabalhar. O Bigode, filho dele humilhado, tiraram da prefeitura, não deixaram trabalhar. A nossa ex-vereadora Nayara, entraram com cassação do mandato dela. E eu ficava me perguntando, eu digo, onde é que a lei? Onde é que a lei acontece? Mas eu sempre tive muita fé em Deus. Eu perdi meus pais com 13 anos de idade. Desde dos 13 anos que eu ando no mundo. Vai fazer 20 anos que eu parei na Holanda. Eu fui bem acolhido. Tenho muitos amigos aqui. Pessoas que me admiram, outros que não me conhecem. Ainda, mas vai ter o prazer de conhecer durante esses 4 anos. Sempre procurei ser leal com as pessoas. Quando tive de falar, nunca mandei recado. Que eu nunca tive medo de cara feia. E espero também que quem viva do meu lado também não tenha medo de cara feia. Só que a ex-prefeita, ela achava que ela era dona da Olambra. Nós não tinha prefeitura aqui na Olambra. A prefeitura era de Limeira. Você chegava lá de frente da prefeitura, tinha 20, 30 carros de Limeira. Você procurava um funcionário público, só encontrava gente de Limeira. A prefeitura não era nossa aqui. Hoje você vai olhar. O novo vereador, ele falou, eu até dou razão para ele mesmo, que talvez o doutor Fernando está chorando demais, está na hora de parar de chorar, correr atrás de recursos, que não está sendo fácil. O buraco que ficou foi grande, meus amigos, grande. Mas o doutor Fernando, ele não é pedreiro, mas eu acho que ele está se aproximando muito nessa área de pedreiro, que o buraco está começando a ser tampado. Então nós fomos humilhados aqui. O nosso querido presidente dessa casa, quando terminou a sessão, eu pensei que ele não ia aguentar. Que ele também foi humilhado. E eu conheço bem esse homem, o seu Pedro aqui, que um dia eu conversando com ele, lá na beira da estrada, no SP-107, eu falei para ele assim, eu acho que ele vai lembrar, aí são uns 15 anos atrás, eu digo, seu Pedro, se um dia eu for político na Holanda, eu queria ser igual o senhor. Eu queria lutar pelo povo da Olambra. Eu queria defender a cidade que me acolheu. E eu continuei naquele trabalho. Apoiei o vereador Tatu, meu amigo, junto com o Celso Capato, um vereador leal, sempre estava pronto aqui para escutar. Deixou a cadeira, e uma pessoa que assumiu a cadeira hoje tem a mesma linha, humildade, sabe escutar, e sabe lutar por vocês, por nós, pelo povo da Olambra, pela Olambra. Então, quando terminou aquela sessão, que foi rejeitado as contas, né?
eu não sei nem como é o nome que a gente usa, da ex-administração, eu lembrei de tudo aquilo. Muitas vezes eu deitei na minha cama e eu chorava, meus amigos, chorava. Dizia, mas Deus, por que eu estou passando isso? Será que aqui não é proibido ser candidato a vereador? O Miguel está aqui, ó. Eu fui candidato contra o Miguel. Mas a palavra não é contra o Miguel. Eu tive de um lado, o Miguel teve do outro, mas nunca faltei com respeito ao Miguel. Seu Guedes, fomos candidatos, ele de um lado e eu do outro, nunca faltei. Tá a Jacinta aqui, ó, que não me deixa mentir. Quando ela ganhou para vereadora a primeira vez, eu era do lado do Celso. Era, não sou. Sempre admirei muito. E vou admirar sempre. Mas nunca tratei ninguém mal. Mas aqui, nos últimos 4 anos, funcionário era proibido de falar com oposição na rua. Uma amiga minha aqui foi mandada embora da prefeitura porque deu uma carona pro Edson. Aqui era assim. Só que a turma esqueceu que a prefeitura não é de político, a prefeitura é do povo. Hoje eu estou aqui como vereador. Hoje eu estava falando para o meu amigo, doutor Aleu Lafitte. Falei para ele, hoje, doutor, o senhor tem um amigo e um vereador. Amanhã vai depender do povo, amanhã de repente ele vai ter só um amigo e não está bom? Mas um amigo leal, um amigo que não fica pisando nas pessoas. Em momento nenhum aqui, depois que eu ganhei para vereador, eu desfiz de um colega, de um munícipe, todo mundo que me procura. Quando dá para dizer sim, eu digo sim. Quando não dá, eu digo, eu vou ver. Que eu não sei te responder. Mas não sou leal. Mas Deus, Ele é justo. Infelizmente, essa família de Limeira, eu acho que era 12 anos, mas eu acho que não volta mais não. Não volta porque o doutor Fernando vai parar de chorar. Vai tampar o buraco e vai trabalhar. Porque se ele não trabalhar, eu também vou cobrar. E vou me juntar com o novo vereador Aparecido, nós dois vai cobrar junto aqui. De repente vai ter 2 microfones, ele cobra de um lado, eu cobro do outro. Porque o compromisso nosso é com o povo. A Olambra foi resgatada de uma família aqui que leva até um nome errado, que não era para levar o nome Grote, era para levar o nome Limeira. Que eles achavam que a prefeitura era ele. Meus amigos, vocês me desculpem, que hoje é um desabafo de um pai, de um amigo, de um companheiro, que foi massacrado aqui. Mas eu sempre acreditei muito em Deus. Eu pedi meus pais. Minha mãe, na hora de morrer, ela pediu para mim, Eduardo, a mãe vai embora. Mas procure ser leal com as pessoas. Nunca pega o que é dos outros. Nunca humilha as pessoas, que sempre vai ter alguém para te ajudar. Eu fui massacrado. Mas existe um homem chamado Jesus, que se não abandona quem é leal com ele. Muito obrigado. Nobre vereador Geza Arbox. Boa noite, senhor presidente dessa casa, vereador Petros de Ramos. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores. Cumprimento também a vice-prefeita Nayara, Regitano Hendricks, que com a sua presença muito honra essa sessão, bem como os ex-vereadores que aqui se fazem presentes, a Andresa e Cita, que na mesma situação em que o vereador Eduardo falou, eu sei que está, mas não o vejo por causa da bendita coluna. Um dia ela sai. Agradeço também a presença do público presente, mais os que nos assistem pela internet. Cumprimento também a imprensa que se faz presente e agradeço a ajuda dos colaboradores desta Câmara. Venho usar a tribuna na noite de hoje para referir-me aos seguintes assuntos. 1. Cumprimentar o padre Paulo, que assumiu no dia de ontem a função de pároco da paróquia do Santíssimo Sacramento, que contou com a presença do bispo Dom Pedro Carlos Capolini, que muito honrou a nossa cidade. Aproveito para agradecer o padre Francisco Cocain pelos 8 anos de trabalho que dedicou à mesma paróquia. Água. Tenho conhecimento de uma análise de água tratada em Olambra, amostra recebida dia 28 de fevereiro de 2003 no laboratório, que apresentou
quase total cumprimento com a legislação vigente. Apenas o item fluoretação deu um desvio de 0,6, que é o mínimo exigido em lei, a amostra apresentou 0,5. Porém, todos os demais pontos estavam conforme. Esta análise é o resultado de um grande esforço de todos que estão se dedicando a tirar, literalmente, água de pedra pelas condições da atual ETA, porque esta análise é proveniente da ETA da Prefeitura. Também colhi informações de que a solução final desta situação de água será alcançada com uma nova ETA, que está em fase final de definição. Espero ter notícias mais detalhadas no decorrer de pouco tempo. Espaço IP. Mais um fim de semana com uma festa de formatura realizada neste local, com um nível de ruído no período de sábado para domingo, bastante atenuado em relação às primeiras festas, mas ainda assim superior levemente ao que tivemos nas 3 últimas edições, o que mostra a necessidade de mais alguns ajustes. Mas não posso deixar de registrar as opiniões de alguns moradores que relataram que puderam dormir bem, enquanto que outros se queixaram de um pouco de barulho. Mas todos foram unânimes em afirmar que a festa continuou bem depois das 5 horas, o que é o limite do alvará. Quero ainda informar a todos que hoje à tarde tive a oportunidade, graças à ajuda do presidente desta casa, o vereador Petros, de conversar com o senhor Rafael Bonavita, nos escritórios dele, lá na Expo Flora, que considero muito positivo pelo tom e pelo conteúdo, tendo ele nos acompanhado em uma visita ao local do Espaço IP, tendo ainda o senhor Rafael, inclusive, relatado que está comprando um decibelímetro que vai ficar dentro do recinto do Espaço IP, ficando exposto para todos poderem acompanhar o nível de ruído produzido. Este tipo de atitude me fez, inclusive, oferecer um trabalho em conjunto com o senhor Rafael, para podermos ter a feira Avietours todo ano em Olambra. Quero informar a todos que esta é uma feira das agências de turismo do Estado de São Paulo. É muito importante e vai permitir que todas essas empresas possam conhecer o nosso potencial para turismo, o que na verdade traz também uma grande responsabilidade de prepararmos a nossa cidade para isto e também mobilizarmos a população para se fazer presente de forma positiva nos contatos com os agentes de viagem. Reafirmei ao senhor Rafael que todo o grupo de pessoas do Viver Olambra só tem um objetivo, que é poder dormir sem preocupações com o barulho de festa de qualquer procedência, que o Espaço IP tenha vida longa e proveitosa para todos, mas dentro dos limites que a legislação de poluição sonora impõe. Lembro a todos que sou parte desse grupo e atuo dentro do que expus acima. Do jornal Correio Popular, edição de 10 de março. Tratou sobre uma pesquisa de origem e destino feita pela Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, que mostrou que chegam diariamente ao município de Olambra 2.987 pessoas e deixam a nossa cidade 2.899 pessoas ao dia. Isto é um dado que tem que ser incorporado aos estudos do plano diretor, pois falta indicar se essas movimentações são feitas com veículos individuais ou coletivos e em que quantidade. Trato ainda sobre o levantamento final do Executivo com relação aos bens faltantes e que foram objeto de um boletim de ocorrência e que mostra uma quantidade muito grande de itens desaparecidos. Eu gostaria de propor aos demais colegas da Câmara uma reflexão sobre o que podemos fazer para ajudar a esclarecer esses desaparecimentos, principalmente pela presença entre nós do antigo líder do governo que trouxe este problema, já que o vereador Aparecido com certeza vai poder e querer ajudar nesse trabalho, o que pode ser até uma comissão especial de investigação. Mas isso tem que ser objeto de mais conversa entre nós. Ainda com relação à nossa sessão extraordinária de julgamento das contas da gestão passada do ano 2010,
quero me parabenizar com todas as pessoas que se fizeram presentes no último dia 6 e que deram uma lição de civilidade muito boa ao adotarem uma forma de protesto silencioso que se adequa ao nosso recinto, quando se puseram de pé e deram as costas para o orador que ocupava a tribuna no momento. Ainda sobre essa sessão extraordinária, leio o texto de uma carta aberta publicada no Jornal da Cidade, edição do dia 8 deste mês. Sessão extraordinária. Na quarta-feira, ao final da sessão extraordinária da Câmara Municipal, tentei falar com o vereador Aparecido. Esbarrei numa muralha humana postada na porta para protegê-lo. Digo isto porque os demais vereadores circularam naturalmente entre os munícipes ali presentes. O único a usar a guarda municipal como proteção pessoal foi ele. Foi o último a sair em negócio a conversar e agiu como um tosco. Então escrevo o que ele não quis ouvir e que poderia ter respondido como ser civilizado. Ele fez parte da comissão que analisou as contas de 2010. Participou dos levantamentos das discussões da comissão. Assinou o relatório sem ressalvas ou voto em contrário. Por que então na sessão alegou que os argumentos eram infundados? Usou a tribuna apenas para fazer marketing pessoal e obter notoriedade? Usou a tribuna para ludibriar o público presente? B. Nos trabalhos da comissão, da qual foi participante, a questão do prazo para apreciação das contas foi exaustivamente analisada. Por que na tribuna pousou de vestal e alegou que o prazo prescrevera no dia 10 de fevereiro? Certamente não foi apenas por ignorância, pois participou das discussões. O que pretendia, então? Confundir os vereadores sobre os quais pesava a decisão de votar, pois estariam expondo-se a uma flagrante ilegalidade? Durante a discussão da matéria, acusou um vereador de quebra de decoro. Durante toda a discussão, afrontou o decoro ao tumultuar os trabalhos com intervenções desregradas, a usar a tribuna para escamotear a verdade dos fatos, a afrontar a população, atentando contra o bom senso da coletividade, ao conspurcar a casa do povo com suas artimanhas visando beneficiar interesses particulares. Possivelmente o vereador nunca ouviu falar de Catilina, mas mesmo assim, sem saber, comportou-se como a Catilina do Eulambra. Assinado Feliciano Ribeiro. Explico os termos não usuais dessa carta aberta. Conspurcar, sujar, manchar, enodar. Lúcio Sérgio Catilina foi uma pessoa do tempo da Roma Antiga, tendo iniciado desde cedo uma vida de crimes e vícios. Durante as procrições, deu demonstrações de ambição e atuou de maneira não legal no período da Roma Antiga. Quero ainda destacar que as indicações número 93, 94 e 95 do vereador Aparecido Lopes da Silva Lima, pedindo o cumprimento de leis para doações de cesta de Páscoa, ignoram um ponto crucial na gestão de hoje. Nós temos informações de 25 milhões de dívidas em aberto. É um dinheiro que precisa ser encontrado para se pagar essas dívidas pendentes. E eu lembro que ao final do ano passado, cestas básicas para os funcionários subitamente foram deixadas de entregar. E naquela oportunidade aprendi do vereador Aparecido que a lei que criou a condição de entrega de cestas básicas era uma lei que autorizava o Poder Executivo a entregar, tendo condições de fazê-lo. As leis citadas para estas indicações apontadas também é o mesmo teor. É uma lei que autoriza o Poder Executivo a entregar, tendo condições para fazê-lo. Então não existe obrigação. A obrigação poderia ter sido inserida nesses projetos de lei quando transitaram na casa. Não foi feito. Então, hoje, são leis que autorizam, tendo condições, o que eu acredito que no momento é um pouco difícil, tendo em vista a dívida herdada da gestão passada, da qual o vereador, como líder da época, naturalmente tinha ideia
deste valor de 25 milhões. Obrigado, boa noite. Passaremos à ordem do dia. Proposituras em única discussão e votação. Solicito ao segundo secretário a leitura da emenda modificativa 001. Emenda modificativa 001 do projeto de lei número 004/2013. Altera o artigo 2º e enumera corretamente os artigos finais. Artigo 1º. O artigo 2º passa a ter a seguinte redação. O artigo 2º, o objeto do presente convênio, a oferecer acolhimento institucional provisório para criança e adolescente de 0 a 18 anos de idade, moradores do município de Olambra, afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva e de abrigo, esse é artigo 101, em função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontrarem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidar e a proteção de quem viabilizar, encontrarem-se temporariamente impossibilitados de cumprir suas funções de cuidado e proteção, até que seja viabilizado o retorno ao convívio com a família de origem ou, na sua impossibilidade, encaminhamento à família substituta. Artigo 2º. O artigo 9º passa a ser artigo 8º e o artigo 10º passa a ser artigo 9º. Sala das Sessões, vereador Aparício de Almeida, 6 de março de 2013. Justificativa. A presente emenda modificativa se faz necessário tendo em vista que o projeto de lei apresentado não determina que o atendimento será prestado aos moradores do município de Olambra. Além disso, encontra-se com vício formal, já que não possui o artigo 8º, e que torna necessário a correção da numeração. Desta forma, para sanar essas questões, apresentamos a presente emenda e contamos com a aprovação dos nobres edis. Sala das Sessões, vereador Aparício de Almeida, 6 de março de 2013. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Geza Ferenc Jorge Arbox, vereador-presidente. Jesus Aparecido de Souza, vereador vice-presidente. José Zan da Silva, vereador secretário. Coloco em discussão a emenda modificativa 001. Coloco em votação a emenda modificativa 001. Aparecido Lopes. Eduardo da Silva. Sim. Gueza, sim. Jacinta Elizabeth. Sim. Jesus Aparecido. Sim. José Zan. Mauro Sérgio. Sebastião Ribeiro. Sim. 8 favoráveis, senhor presidente. Declaro aprovado a presente emenda. Solicito ao primeiro secretário a leitura do parecer ao projeto de lei 004. Parecer conjunto favorável com emendas da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidades e Comissão de Obras, Serviços Públicos, Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo. Em análise ao projeto de lei número 004/2013, apresentado pelo Poder Executivo nos termos do artigo 102 deste regimento interno, assim se manifesta. 1. Do objeto. O presente projeto de lei tem por objeto o seguinte: autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com o projeto Lar Feliz e dá outras providências. Já a emenda visa corrigir a numeração final do projeto e incluir dispositivo que confira o acolhimento apenas a crianças e adolescentes moradores do município de Olambra. Do relatório. Os nobres vereadores Jesus Aparecido de Souza, Geza Ferenc de Arbox, Mauro Sérgio de Oliveira, relatores do parecer conjunto das respectivas comissões, apresentam a seguinte conclusão. A.
da legalidade. Em análise aos termos de legalidade, a propositura encontra total amparo legal, pois não fere a previsão de competência privativa do chefe do Poder Executivo, ditada pelo artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal e artigo 42 da Lei Orgânica Municipal, que deve legislar sobre atos de organização administrativa, como é o caso. Além disto, existe previsão na Lei Orgânica Municipal, artigo 15, inciso 12, ditando a necessidade da autorização da Câmara para a realização de convênios com entidades públicas e privadas. Assim, por não haver nenhuma objeção, o parecer desses relatórios em termos da legalidade é favorável à propositura, visto que o projeto de lei apresenta todos os requisitos indispensáveis para sua aprovação. B. Da conveniência e da oportunidade. A propositura é conveniente e oportuna, tendo em vista que o município de Olambra não possui estrutura própria para esse tipo de acolhimento provisório e, desta forma, é necessária a realização deste convênio para que o município possa atender às medidas judiciais de proteção previstas no Estatuto da Criança e Adolescente. 3. Decisão da comissão. Em análise aos projetos apresentados em consonância com o relatório dos vereadores relatórios do parecer, decidem as comissões por exarar parecer favorável com emendas ao projeto de lei número 04/2013 e remeter ao plenário desta Casa para sua deliberação e possível aprovação, já que se encontra em total viabilidade, constitucionalidade e amparo legal. Câmara Municipal da Estância Turística de Olambra, em 7 de março de 2013, Comissão de Justiça e Redação, Guesa Ferenc de Arpes, vereador-presidente, Jesus Aparecido de Souza, vereador-vice-presidente, José Zano da Silva, vereador-secretário, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Jacinto Elizabeth Vandenberg Hayden, vice-vereador-presidente, Guesa Ferenc de Arpes, vereador vice-presidente, Aparecido Lopes da Silva Lima, vereador secretário, Comissão de Obras, Serviços Públicos, Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo, Sebastião Ribeiro dos Santos, vereador presidente, Eduardo da Silva, vereador vice-presidente, Mauro Sérgio de Oliveira, vereador secretário. Coloque em discussão o projeto de lei 004/2013. Coloque em votação o projeto de lei 004/2013. Aparecido Lopes. Sim. Eduardo da Silva. Sim. Senhor presidente, eu gostaria de justificar meu voto aqui do próprio assento. Okay. A questão deste projeto de lei, existiu uma dúvida com relação à validade do convênio. Conversando hoje com a diretoria jurídica e administrativa, o artigo 4º do projeto de lei traz umas condições do termo de convênio, que o prazo é um dos elementos. E outro, que o convênio, bem como seus aditivos, tem que forçosamente ser encaminhado para a Câmara num prazo de 15 dias. Eu entendo assim que nós, vereadores, vamos ter pleno conhecimento do prazo e podemos acompanhar e fiscalizar a sua implantação. Assim, o meu voto é sim. Jacinta Elizabeth? Sim. Jesus Aparecido? Sim. José Zan? Mauro Sérgio? Sebastião Ribeiro? Sim. 8 votos favoráveis, senhor presidente. Declaro aprovado o presente projeto. Solicito ao segundo secretário a leitura do parecer ao projeto de lei 005. Parecer conjunto favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade e Comissão de Obras, Serviços Públicos, Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo. Em análise ao projeto de lei número 005/2013, apresentado pelo Poder Executivo, nos termos do artigo 102 do Regimento Interno, assim se manifestam. 1. Do objeto. O presente projeto de lei tem por objetivo o seguinte: autorizar o Executivo Municipal a celebrar convênio com Clínica Terapêutica Recanto da Paz e dar outras providências. 2. Do relatório. Os nobres vereador Jesus Aparecido de Souza,
Gesa Ferenc George Airbox e Mauro Sérgio de Oliveira, relator do parecer conjunto das respectivas comissões, apresentam a seguinte conclusão. A. Da legalidade. Em análise ao termos de legalidade, a propositura encontra-se total amparo legal, pois existe previsão na Lei Orgânica Municipal, artigo 15, inciso 7, inciso 12, diante da necessidade da autorização da Câmara para a previsão de competência privativa do chefe do Executivo, ditado pelo artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal e o artigo 42 da Lei Orgânica Municipal, deve-se legislar sobre os atos, organização, administração, como é o caso. Assim, por não haver nenhuma objeção, o parecer deste relator, em termos de legalidade, é favorável à propositura, visto que o projeto de lei apresenta todos os requisitos indispensáveis para sua aprovação. B. Da conveniência e oportunidade. A propositura é o conveniente e oportuna, tendo em vista que o município de Olambra não possui estrutura própria para esse tipo de atendimento, ainda que o Sistema Único de Saúde, o SUS, não consegue atender de imediato essas solicitações, e que gera um problema social, já que o número de dependente químico em nossa cidade vem aumentando demais. É necessário primar pelos direitos integral à saúde previsto na Constituição Federal. Decisão da comissão. Em análise, o projeto apresentado, em consonância com o relatório dos vereadores relatores do parecer, decidem as comissões por exarar parecer favorável ao projeto de lei 005/2013 e remeter ao plenário desta Casa para a sua deliberação e possível aprovação, já que se encontra em total viabilidade constitucional e constitucionalidade e amparo legal. Comissão de Justiça e Redação. Gesa Ferenc George Airbox, vereador-presidente. Jesus Aparecido de Souza, vereador vice-presidente. José Zan da Silva, vereador-secretário. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Jacinta Elizabeth Vanderbroek Reden, vereadora-presidente. Gesa Ferenc George Airbox, vereador vice-presidente. Aparecido Lopes da Silva Lima, vereador-secretário. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo, Planejamento e Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo. Sebastião Ribeiro dos Santos, vereador-presidente. Eduardo da Silva, vereador vice-presidente. Mauro Sérgio de Oliveira, vereador-secretário. Coloque em discussão o projeto de lei 005/2013. Coloque em votação o projeto de lei 005/2013. Aparecido Lopes. Eduardo da Silva. Gesa, sim. Jacinta Elizabeth. Jesus Aparecido. José Zan. Mauro Sérgio. Sebastião Ribeiro. Sim. Todos favoráveis, senhor presidente. Declaro aprovado o projeto. Propositura em segunda discussão e votação. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 001/2013, de iniciativa da mesa diretora, que dispõe sobre alterações de dispositivo da Lei Orgânica. O quórum é maioria qualificada, 2/3 dos votos para poder aprovar. Coloco em discussão, em segundo turno, a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal 001/2013. Apenas para explicação, é a alteração
de vir para a Câmara a LDO para o período de abril de cada ano, ficando para o segundo semestre o PPA e a LOA, porque até o ano passado os 3 documentos de legislação sobre orçamento vinham para esta Casa de Leis no segundo semestre. Então aqui, na verdade, estamos alterando, repito, para que a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, chegue nesta Casa no mês de abril. Assim temos mais tempo para verificar e chegar em tempo de volta para a Prefeitura. Muito obrigado pela sua explicação. Coloca em votação, em segundo turno, a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal 001/2013. Aparecido Lopes. Sim. Eduardo da Silva. Sim. Gueza, sim. Jacinta Elizabeth. Sim. Jesus Aparecido. Sim. José Zan. Mauro Sérgio. Sim. Petros Bartolomeus. Sim. Sebastião Ribeiro. Sim. 9 votos favoráveis, senhor presidente. Declara aprovado em segundo turno a presente proposta de emenda. Passaremos à explicação pessoal. Nobre vereador Aparecida de Lopes da Silva Lima. Desejo uma boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Olambra, senhor Petros Bartolomeu Will. Em seu nome, estender o cumprimento aos demais nobres edis. Quero cumprimentar a toda a população presente, a imprensa local e também estender os cumprimentos aos colaboradores da Câmara Municipal. Em algumas sessões eu venho percebendo, como vereador, que a Vossa Excelência Gueza, por diversas vezes, vem tentando me intimidar na tribuna. Coisa que eu posso garantir, dificilmente ele vai conseguir. Primeiramente, ele entrou em contradição. Lembra do projeto do simpósio? Que Vossa Excelência foi favorável junto com a comissão e depois na tribuna votou ao contrário? Simples. A mesma coisa eu fiz nas contas da ex-prefeita. Vossa Excelência sabe que o vereador na tribuna, o voto do vereador é absoluto. Ele pode mudar em minutos a sua opinião. E gostaria que Vossa Excelência respeitasse, pois Vossa Excelência também comete isso na tribuna e está aprovado no simpósio da ida dos vereadores em São Paulo. Agora, em relação às indicações, as indicações eu faço por quê? Porque o povo, ele me cobra. As crianças me cobram, os jovens me cobram, as mães, os pais me cobram. Então, como vereador, a única resposta que eu tenho para dar ao eleitorado é fazendo a indicação e vindo justificar na tribuna o porquê da indicação. Em relação à indicação dos ovos de Páscoa, da cesta básica, né? Tanto para o pessoal da NAOT quanto para os funcionários públicos, nesse panfleto de campanha diz: benefícios serão mantidos e melhorados. Dr. Fernando dará continuidade a todos os benefícios conquistados pelo servidor, como a cesta básica, que até agora não saiu, cesta de Páscoa e a de Natal, e a licença maternidade de 6 meses. Então, só estou buscando o que foi prometido no plano de governo. E a indicação, ela vai de encontro ao plano de governo. Então, não adianta me intimidar em tribuna, que com certeza não conseguirá. Agora, em relação, vou fazer uma denúncia na tribuna, porque tanto se comenta em má administração do dinheiro público. Fizeram a denúncia hoje, anônima, a minha pessoa, que na próxima semana eu vou entrar com um requerimento para verificar
se realmente é verdade. O contrato do Castelinho vai até o final do mês de março. Então, já até o final do mês de março, 1 mês e meio. A prefeitura pagando R$18 mil por mês. É só fazer as contas. E o Castelinho parado. E os pais das crianças que estão pagando para que olhem seus filhos, como que fica nessa situação? Poderia estar no Castelinho até que um novo espaço fosse inaugurado. Então, na tribuna eu peço para o excelentíssimo prefeito municipal, né, que no próximo dia 18, assim como já foi dito, inaugure o Castelinho. E o requerimento vai entrar e desde já eu peço a aprovação dos nobres pares. Uma boa noite a todos. Nobre vereador Eduardo da Silva. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, nós vereadores, vice-presidente, vice-prefeito mais uma vez, ex-vereadores. Eu não vou ficar aqui batendo junto com o novo vereador aí, o Aparecido, mas eu só vou lembrar para a Vossa Excelência que tudo que foi colocado aí está sendo feito. E no momento o doutor Fernando está saindo. O que é bom nós estamos ficando e vamos apoiar. Só que a dificuldade é muito grande de informações. Agora, sobre o Castelinho, é um absurdo se pagar R$18 mil, e ali, eu acho que o senhor deve estar mal informado, Vossa Excelência, que já foi desfeito do contrato, como de muitos que vai acontecer aí. Nós estamos enxugando a máquina, nós não estamos jogando dinheiro para o lixo, porque o povo não merece isso. Porque o que está acontecendo com a gente é a falta de informação. É a empresa que abastecia óleo diesel, aonde foi? Se escafedeu, ninguém acha. Empresa que vendia cesta básica, todas as empresas que eram da prefeitura não, da sua administração com a ex-prefeita, ela saiu tudo junto com ela. Então não é que o que foi comprometido com a população vai ser feito. E eu quero aqui afirmar de novo junto com o senhor. O que for certo nós vamos apoiar, o que tiver errado eu sou contra. E sou contra esse absurdo, esse abuso de poder, durante 4 anos que passou aí, pagando R$18 mil no Castelinho daquele, onde as crianças comiam mais barro do que merenda. Então, isso é trabalhar para a população. E eu quero frisar bem aqui junto com o senhor que nós vamos cobrar junto. Agora não adianta vir aqui falar, porque antigamente, na época da administração passada, nada se cobrava. Nada era feito, agora cobra tudo. E nós só temos 70 dias de mandato, né? E já quero que faça mágica. Então eu quero deixar claro, o que a dificuldade para a gente está sendo o quê? Falta de informação. Você não acha papel e foi provado aqui nas contas da ex-prefeita. E nós vamos trabalhar para resolver o problema, que é sério. Não adianta ninguém dizer que o problema é fácil, não. O problema é sério da Olambra. Muito obrigado. Nobre vereador Guess Arbox. Boa noite a todos. Reitero os meus cumprimentos anteriormente manifestados e respondendo ao vereador Aparecido, o direito ao voto, em nenhum momento eu fiz restrição. Na sessão passada, o que me causou estranheza foi distorção de fatos. A questão do prazo de validade da nossa sessão é 10 de março e o vereador tentou jogar que era 10 de fevereiro. A assinatura dele no parecer era uma assinatura concordando
com um parecer diferente do meu, que quando dá estudo da ida dos senhores vereadores a São Paulo, eu me ative à questão de legalidade e formalidade do pedido, coisa que realmente não havia nenhuma ilegalidade, nenhuma restrição com relação ao pedido dos senhores irem a São Paulo. E como me manifestei no momento da votação, eu apenas não aprovei porque conheço que o instituto que foi o promotor do evento, para mim, não merece credibilidade pelas razões que eu expus na época, porque na época em que, no passado, busquei informações com eles, porque qual é o critério que eles adotaram para proceder determinada premiação, não tive resposta. Reitero, direito de voto de cada um de nós é sagrado e em nenhum momento vocês vão escutar uma manifestação minha fazendo restrições de que votaram em A, B ou da forma como entenderam necessário. Porém, a argumentação para justificar o voto, sim, tem que ser coerente com os fatos apresentados. Muito obrigado. Boa noite. Não havendo mais matéria a ser deliberado, encerro a sessão e comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 18 de março de 2013, às 19 horas, aqui na Secretaria da Câmara Municipal, 11 de março de 2013, segunda-feira. Agora quero convidar o Geraldo Eising, presidente da ONG Suprema, representando outras ONGs, para poder falar na tribuna. Por